Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Faz tempo que eu não entro aqui, faz tempo que eu não faço uma live aqui com vocês. E hoje, penúltimo dia do ano. Para quem não me conhece, me chamo Nádia. Eu sou professora mestre, professora já dei aula do curso de pedagogia, de serviço social, sou especialista em educação à distância. Atualmente trabalho no estado e eu vim trazer aqui para vocês algumas orientações importantes para vocês terem produtividade aí para o ano de 2023. Uma ajuda para que você venha refletir sobre alguns pontos, ok? Então, vamos lá, gente. Ano de 2022 acabando, né? Penúltimo dia aí do ano. Tive alguns alunos aí que me procuraram e pedindo orientação de estágio, me procuraram por conta de atividades complementares, me procuraram também para agradecer porque estava pensando em trancar o curso. E desde já eu falo para vocês que assim, a educação à distância é algo que ela veio para ficar, tá? Então é muito importante você se adaptar, entender como é que funciona e de uma melhor forma, você que já está estudando, você conseguir ali se organizar, e eu vou trazer algumas dicas aí para vocês se organizarem para o ano de 2023. E para quem pensa em voltar a fazer uma graduação, ou voltar a fazer uma graduação, você que terminou o ensino médio, ou você que está parado há muito tempo sem estudar e pensa, e aí voltar a estudar, o que você pode fazer para escolher uma universidade à distância que possa contribuir aí com o sucesso, né, do seu curso, porque são duas mãos, né? Então existem aí faculdades, né, que elas não estão tão preparadas para receber aí o público. E também eu não posso dizer que às vezes, em alguns casos ou muitos casos, o aluno ele precisa também aprender a se adaptar. Então, eu vou falar das duas coisas aí, para que você que ainda vai buscar uma universidade, ou você que já está e fala, Nádia, puxa, eu tô com esse problema, então, o que eu devo fazer? Eu vou também trazer aí algumas dicas para vocês, tá? Então, assim, primeiro eu vou falar para quem terminou o ensino médio há muito tempo, ou terminou agora e pretende buscar uma universidade para estudar agora em 2023. Antes de você ir pelo só o valor financeiro, porque muitas das vezes a pessoa ela fecha aí um curso EAD por conta do financeiro, do valor. Antes de você fechar, de você entregar, fazer matrícula, levar documentação, primeiro, é importante saber, primeiramente, se você já tem em mente qual curso que você quer fazer, né? Se você tem a clareza, qual curso que você quer fazer. Então, você vai buscar aí 3 tipos de universidades, pensando sabendo já o curso que você vai fazer, você vai pensar em 3 cursos, né? Em três universidades que tenha, se caso você já for escolher mesmo ensinar à distância, 3 universidades aí que você vai falar, eu vou pesquisar essas 3, colocar no papel. Aí você vai olhar não só o financeiro, mas você vai olhar se essa universidade tem polo na sua cidade, você vai visitar o polo, é importante você visitar o polo, você saber se tem tutores ali que possam tirar suas dúvidas em relação. Deixa eu abaixar aqui a música. Se você sabe. Gente, só um minutinho aqui. Você vai verificar se o polo ele tem tutores que possam te explicar como é que funciona a plataforma, né? Porque às vezes você vai lá, faz a matrícula em uma universidade, às vezes até de nome, mas aí você vai olhar no polo, não tem tutor, o tutor não sabe mexer numa plataforma, o tutor não sabe te orientar.
e aí você também não consegue desenrolar sozinho, e aí começa a ter problemas, porque consequentemente você não sabendo mexer na plataforma, você vai perder datas de atividades, você vai se enrolar aí para estudar. Então é muito importante você fazer essa pesquisa antes, tá? Então vai visitar o polo, vai ver se tem tutor, e aí você pesa na balança, né? Depois de ter feito essa pesquisa, e qual universidade você vai fechar, tá? E olhando também para o outro lado, você que está parado há muito tempo, você precisa entender que você vai ter que mudar um pouco das suas rotinas. Que o fato de ser à distância, muitas pessoas acham que é fácil. Ah, é fácil, não vou precisar estudar, é só olhar na internet, não é bem por aí, gente. Você vai entender que a educação à distância, você vai estudar sozinho. Né? A característica da educação à distância é você ter mais autonomia, né? Porque no presencial, você tem lá o professor para tirar sua dúvida na hora. Na educação à distância, muitas das vezes você não vai conseguir tirar dúvida. E às vezes você precisa tirar a dúvida logo, e você lá manda a mensagem e você não vai obter a resposta logo. Em alguns casos nem vai obter, tá? Então, essa que é a verdade. Então, você vai ter que entender que você vai ter que mudar a sua rotina, você vai ter que ter um dia, pelo menos, no mínimo um dia que você vai se dedicar para sentar, ter uma agenda, um caderno, não sei qual é a melhor forma que você se adequa, para poder entender a plataforma, para entender como é que... Porque cada universidade é de um jeito, né? Então, entender como é que funciona o calendário da universidade, como funciona ali... como funciona o calendário da universidade, como funciona o ritmo de prova. Você vai ter que entender a plataforma, entender sobre o seu curso, né? Então, é responsabilidade do aluno ter essa visão, né? Tem aluno que faz a matrícula e acha que ela vai ter ali orientação toda hora do tutor ou alguma mensagem falando o que ela precisa fazer. Então você também precisa ter essa responsabilidade. Eu percebo que tem muitos alunos, quando me procura e eu pergunto alguma coisa sobre o curso, às vezes alunos que já estão no segundo semestre, no terceiro semestre, ele não sabe nada do curso. E aí eu falo, não, você precisa conhecer o seu curso, você precisa saber quantos semestres são, você precisa saber se você tem estágio no seu curso, quando inicia o estágio, se o seu curso tem TCC, se o teu curso, quantas atividades complementares tem o seu curso, a partir de que semestre você pode começar a postar as atividades, quais são essas atividades. Então, tudo isso você precisa, o aluno, é de responsabilidade do aluno. Então, por isso que é importante pegar uma universidade que vai te explicar isso, que vai te falar, olha, você tem que fazer isso, você tem que olhar, você tem que ter ali já claro para você as datas que entra cada disciplina, né? Quando inicia as provas, como é que funciona para você ver os avisos, né? Como funciona para você olhar o calendário, para saber qual disciplina que entra primeiro. Então, tudo isso é de responsabilidade do aluno. Então, é importante você ter essa clareza, tá? Então, você que já está estudando EAD e teve muita dificuldade esse ano, de repente você fala, eu me perdi, eu tô perdido ainda. Talvez falta você conhecer a plataforma direito, falta você ter um dia aí da semana, no mínimo, né? Para sentar, para desligar o WhatsApp, desligar Facebook, televisão e se concentrar ali nas disciplinas que você precisa tá realizando naquela semana ou naquele mês. Você já se antecipar, né, para saber quando inicia o estágio e já começar já a dar uma olhadinha, não deixar para a última hora, não estudar na última semana. Então, assim, exige uma organização também da parte do aluno, tá? Para que você tenha sucesso, né? Porque a educação à distância é algo que veio para ficar, gente. E hoje em dia é o carro-chefe de muitas universidades que ainda tem o presencial. Pode ser que não acabe o presencial, mas a tendência é aumentar cada vez mais no ensino à distância, até principalmente para quem mora longe de universidade, às vezes é mãe, né, não tem como trabalhar e ir para a faculdade à noite, então você vai ter que se adaptar, né? Então é importante você entender que não só
não é só você pegar uma universidade boa que tem um tutor, mas é você também se dedicar a isso, é você entender como é que funciona aquela plataforma, como funciona olhar as datas, ter toda a clareza das datas de prova, conhecer mesmo o teu curso. E tá sempre, de preferência, um bimestre além. Então, por exemplo, muitas pessoas vão iniciar o estágio semestre que vem, né? Que no caso, vamos dizer assim, a partir de semana que vem já é janeiro, né? Então, janeiro não tem aula, mas vai começar a partir de fevereiro. Assim que iniciar as aulas, já é o semestre onde o aluno ele vai começar a estagiar. Então, o que você tem que fazer? Deixa passar as festas e já começa já a se antecipar e verificar ali como seja próximo do seu trabalho, seja no seu bairro, dependendo do seu curso, né? Não sei qual o curso que você está fazendo, mas já buscando um estágio, procurar estágio, porque se você deixa acumular um semestre para o outro, você acaba se enrolando também, né? Porque vai acumulando horas de estágio e dependendo da universidade, né? Você, por exemplo, se você tem que começar no primeiro semestre de 2023 e não começa, quando chegar no segundo semestre, você vai ter, vamos dizer lá, se no primeiro semestre era 100 horas de estágio, você vai ter 200 horas de estágio para fazer. Então, e quanto mais você vai deixando para o final do curso, mais coisas vai aparecendo, porque tem TCC, muitas das vezes atividades complementares. Então, você vai se enrolando mais. Fora que, além de todo esse trabalho que o curso, dependendo do curso que você faça, tenha, já tem os problemas da nossa vida pessoal que acontece. Muitas das vezes você tem filho, o filho fica doente, às vezes você perde o trabalho, alguma coisa às vezes acontece, né? Que a gente sabe que a gente pode acontecer isso na vida de qualquer pessoa, e então N coisas podem acontecer, e aí, né, principalmente quando mexe com a nossa vida pessoal, muitas das vezes a gente fica até com o nosso emocional abalado e fica muito mais estressada e fica muito mais cansativo você terminar aí o seu curso. E aí tem muitas pessoas que também, por conta de uma desorganização e por conta de um problema que ela esteja vivendo, aí junta tudo, ela acaba o quê? Trancando o curso. E aí é muito ruim. Por que é ruim? Eu sei que não é fácil a gente terminar um curso quando a gente está vivendo um problema, às vezes um problema de saúde, às vezes um problema com o filho, às vezes um problema financeiro, às vezes um problema no casamento. Só que eu falo para vocês, às vezes a gente tranca ou a gente engaveta um sonho por conta de um problema que a gente está vivenciando, e a gente fala assim, quando eu resolver esse problema eu volto a estudar. Só que às vezes a gente, o que acontece? Vem outro problema, né? A gente resolve aquele, então às vezes a gente tem um outro problema. Então, se a gente for esperar não ter problemas na vida para poder tirar um projeto da gaveta ou terminar algo que a gente começou, a gente não vai terminar. Então, é necessário a gente continuar mesmo que a gente esteja com aquele problema, né? Então, a maior dificuldade do aluno EAD, muitos, é que pegam qualquer faculdade e também não se interessam em ir até o polo, não se interessam em conhecer a plataforma, entender como é que funciona de verdade, não busca ter um hábito diferenciado, né? Não tem paciência consigo mesmo, porque assim, você que ficou muito tempo sem estudar, é óbvio que nem todas as matérias você vai conseguir pegar. Tem matérias que vai ser mais tranquila, você vai gostar mais, tem matérias que pelo fato de você não gostar, e às vezes também já junta com um pouco a didática do professor, vai dificultar mais um pouco. Mas tudo isso você tem que prever que também pode acontecer no presencial. Eu posso falar isso com vocês com muita propriedade, porque eu tenho uma graduação presencial e tenho uma graduação EAD. E nas duas eu tive professores assim, que eram muito didáticos, né? E tinha professores que não eram, tanto no presencial quanto no EAD. Então, só que eu tinha que entender que eu tinha uma responsabilidade enquanto aluna e que eu tinha que buscar. Eu não estava entendendo nada do que o professor estava falando, mas eu ia buscar na internet conteúdos falando sobre aquele assunto, eu ia ler artigos sobre aquele assunto para eu poder entender, né? E eu consegui fazer a prova. Então eu não posso simplesmente só culpar o professor ou culpar a universidade e tirar também a culpa
também de mim, né? Então, às vezes, o aluno, ele culpa a universidade, culpa o professor, só que ele também não toma responsabilidade para ele não tem uma rotina, ele parou de estudar há muito tempo, ele não tem um hábito de leitura, ele deixa tudo para a última hora. Então, gente, aí fica difícil. Então, um dos segredos, então, para que você venha ter produtividade, para que você venha conseguir estudar à distância, pode ser uma graduação, após, enfim, ou a sua primeira graduação, ou você que está já na universidade pensando até em parar, em trancar, e você, de repente você pensou assim, olha, se esse semestre for igual foi esse de 2022, eu vou parar. O que eu quero dizer para você, não pare. Não pare. E também eu não oriento trocar de faculdade, porque é um outro problema. Eu já até gravei vídeos lá no YouTube falando sobre isso. O problema que é trocar de universidade, porque muitas das vezes você pensa que você vai entrar naquele semestre que você parou e você não vai entrar. Muitas das vezes você vai voltar um semestre, você vai fazer mais tempo. Por quê? Porque universidades são diferentes, grades são diferentes, mesmo sendo o mesmo curso, conteúdos da disciplina diferentes, carga horária de cada disciplina é diferente, não são as mesmas das universidades, então se não bater, você precisa voltar e refazer aquela disciplina que você fez. Então, eu não oriento nenhum aluno a trocar de faculdade, a não ser que se for uma coisa muito grave e ele estiver no primeiro semestre, que aí se ele tiver que refazer novamente, ele não tenha tanto, vamos dizer assim, tanto prejuízo. Mas ao contrário, eu oriento continuar, né? Tentar entender o que está acontecendo. Por isso que geralmente eu dou consultoria. Tem alguns alunos que tiveram consultoria comigo esse ano de 2022. E muitas das vezes é melhor você ter uma consultoria e descobrir aonde que você está e o que você precisa fazer para você mudar ali a situação, do que você continuar tentando empurrar com a barriga e perder um semestre inteiro, né? Então é bem por isso. Mas hoje eu não vou falar muito sobre a minha consultoria, depois eu gravo um vídeo só falando sobre isso. E o ideal mesmo, falando de rotina, né? Falando de planejamento, porque baseando a sua vida num todo, principalmente a vida acadêmica ou a vida profissional, de repente você é uma pessoa que fala assim, puxa, esse ano eu não fiz nada, eu queria voltar a estudar o ano que vem, eu queria fazer um curso, uma pós, ou eu queria fazer minha primeira graduação, então eu vou fazer um curso livre, porque eu quero me aprimorar no meu trabalho, eu quero crescer. Também é importante você, que já tem uma graduação, entender, não sair fazendo aí, fechando qualquer pós-graduação, né? Entender o que é pós-graduação, o que a pós-graduação vai trazer para você, o que ela vai beneficiar no teu trabalho, né? Se tem a ver com o teu trabalho, ou dependendo, se você quer mudar de área, dependendo do que você vai fazer, às vezes você tem que fazer uma outra graduação, não uma pós. Então você precisa entender, porque tem pessoas que saem fazendo, eu mesmo já vi professores fazendo pós-graduação em gestão escolar ou orientação escolar, e essa pessoa não tinha nem pedagogia, ela era formada em outra área, achando que a pós-graduação iria dar habilitação para ela ser diretora. E não dá, porque para você ser uma diretora, você tem que ter uma pedagogia no mínimo, né? Então, por isso que é importante você entender o que você quer da pós, o que você quer. Eu tô procurando uma pós para me ser tal coisa. Tá, essa pós, ela vai me dar essa possibilidade ou não? Ela me dá? Qual que é a possibilidade que ela me dá? Porque a pós, geralmente, é uma especialização, né? Geralmente, ou de algo que você já trabalha, você quer, por exemplo, uma professora de educação infantil, olha, eu quero me especializar por exemplo, em autismo, né? Eu quero conhecer mais, entender mais, principalmente que hoje a gente tem recebido bastante alunos com autismo, então eu quero ter um olhar sobre o autismo, saber como trabalhar na sala de aula com esse aluno. Então é legal você fazer, né? Porque vai te dar essa visão um pouquinho maior, né? Agora, se você, eu quero fazer uma pós para mudar de área, né, ou para fazer alguma outra coisa, enfim, né, aí você precisa entender, né, da pós que você tem que fazer e se aquela pós de fato vai conseguir te embasar naquilo que você
tá pensando em fazer, né? Não sei se ficou muito claro. Para você não fazer uma pós e depois descobrir que aquela pós não tem, como eu dei o exemplo, a habilidade de você pegar uma direção de escola, né? Porque você não tinha pedagogia, você tinha lá uma letras e você fez uma pós em gestão escolar, achando que você fazendo a pós em gestão escolar você poderia ser uma coordenadora ou uma diretora, sem você ter uma pedagogia, entende? Então tem que entender, tem que buscar perguntar, de preferência se você quiser fazer uma mentoria, uma consultoria, para você não perder tempo e nem dinheiro, sabe? Porque às vezes você vai fazer uma coisa, não vou dizer que tudo que a gente aprende você vai jogar fora, não, mas de repente você não vai usar naquilo que você queria, né? Então, de uma certa forma, você acabou ali deixando de focar naquilo que de fato era para você fazer, e por falta de pesquisar, de ir atrás, você acabou entrando em uma pós ou numa graduação que não era exatamente aquilo que você queria para você. Você tinha uma noção, mas você não foi atrás, tá? Então, a produtividade, ela depende, para que a gente possa ter produtividade num trabalho, numa educação à distância, ou até mesmo num trabalho home office, é uma organização, né? Quem trabalha em casa, quem estuda em casa, ela precisa ter a ciência de ter tudo organizado, tudo escrito, né? Você tem que ter uma noção do que de fato você precisa fazer naquela semana, né? Ter um planejamento semanal. Puxa, por que eu preciso ter um planejamento? Porque quando eu paro e eu penso, e eu tenho noção do meu calendário, das disciplinas que eu estou estudando naquele mês, das datas de atividades que eu tenho naquele mês, eu consigo visualizar em que eu tenho que focar naquela semana. Então, por exemplo, essa semana, exemplo, a semana que vem, né? Quinta-feira, vamos dar um exemplo. Quinta-feira que vem eu vou ter um trabalho para entregar. Então, a minha prioridade lá, o trabalho, começar na segunda-feira já pensando nesse trabalho, fazendo esse trabalho, ou pegar o final de semana que antecede a semana para eu fazer o trabalho, né? Ou estudar para prova, né? Ou já, sei lá, fazer o questionário da disciplina, né? Então, quando eu tenho as datas em mãos de tudo que eu preciso fazer, tudo que vai acontecer naquele mês, eu consigo priorizar por semana, focar, porque produtividade não é você fazer um monte de coisas. Às vezes a pessoa acha que produtividade é ela fazer uma lista de coisas. Eu fiz essa lista de coisas nesse dia ou nessa semana. Só que muitas das vezes ela fez muita coisa, ela se sobrecarregou, e coisas que ela poderia ter diluído durante as outras semanas, que não eram tão importantes. E às vezes ela acaba deixando de priorizar o que é importante, ou deixa para a última hora o que é importante, ou sobrecarrega demais, não tem um tempo para ela descansar, para ela ler um livro, né? Então, produtividade não é fazer muita coisa, mas sim coisas que é necessário fazer naquela semana. Isso incluindo, às vezes, até coisas pessoais, né? Você que às vezes você é mãe, você é dona de casa, trabalha fora, né? São tantas coisas que a gente precisa fazer, e principalmente priorizar um tempo de descanso pra gente, porque quando a gente não descansa, a gente não produz. Quando a gente está com a mente pesada, principalmente quando a gente está passando por algum problema, nós não conseguimos produzir, nós não conseguimos assimilar o conteúdo quando a gente estuda, porque a nossa cabeça está cansada, a nossa mente está cansada. Então é importante eu entender isso, que o descansar faz parte de uma produtividade. O descansar faz parte para que eu não tenha um problema lá na frente de estresse, né? De cansaço mental, de estafa. Que o descansar faz parte também das minhas emoções, porque quando eu tô muito cansada, eu acabo ficando também estressada. E aí eu ficando estressada, eu desconto muitas das vezes no filho, no marido, nas pessoas que estão ao redor. Isso acaba, de uma certa forma, atingindo, né, a sua vida pessoal, a sua vida profissional. Então, o descanso tem que fazer parte aí do seu planejamento, né? Dividir ali as tarefas da casa, como eu disse, ter ali certo qual o dia que você costuma, esse dia, tal dia eu vou lavar roupa, tal dia, sei lá, eu cozinho feijão e guardo nos potinhos, né? Você que trabalha fora, você que é professora também, qual o dia eu costumo planejar as minhas, né? Eu sabendo
quais eram os conteúdos que eu tinha que dar no bimestre. Então, eu já, por semana, eu já separava as atividades que eu ia passar para os meus alunos, né? Então, assim eu ficava tranquila, porque eu já tinha isso já separado. Eu pegava um sábado pela manhã, né? E sentava e fazia o planejamento da semana. Então, o importante é você ter ciência que precisa isso ter, você precisa aprender, se você não tem esse hábito de ter ou uma agenda, ou um caderno, ou no próprio celular. Eu particularmente, para algumas coisas, eu não sou tecnológica, então eu preciso do papel, eu gosto muito do papel, eu gosto do caderno. Eu tenho um caderno, eu separava as minhas. Deixa eu ver, nem tá aqui no caderno, tá na minha bolsa. Eu ia mostrar pra vocês. Mas eu até já mostrei aqui no feed os post-its, que eu uso muito post-its. Eu gosto muito de canetas coloridas, eu separo muito por cor as coisas. Eu dava aula esse ano, eu dei aula para o ensino fundamental, os anos finais e ensino médio, para algumas disciplinas diferenciadas, e então eu separava as atividades por disciplinas, por série, tudo com cores diferentes, e para ficar muito mais fácil para mim, né? Então, o planejar é o segredo de você, porque quando eu sento para planejar, eu paro, eu penso, eu já tenho em mente, já tenho ali as datas do que eu preciso fazer naquela semana, o que eu preciso resolver naquela semana, o que é importante para eu fazer naquela semana, e aí eu vou priorizar as coisas importantes que não podem passar daquela semana, e de preferência não deixar para fazer no mesmo dia, porque muitas coisas podem acontecer, então sempre fazer com antecedência, esse é o segredo, tá? É você planejar e tá sempre ter uma visão geral, seja do teu curso que você está fazendo, uma visão geral do seu trabalho, do que você precisa dar para os seus alunos, se você que é professor, do que você precisa pesquisar, e ter isso planejado, né? No início parece que é cansativo, mas depois você vai ver como você vai levar a semana leve, porque você já sabe o que você vai dar durante a semana, já tem tudo planejado, você não vai ficar perdida, né? Porque a gente não prevê tudo que vai acontecer no dia, na semana, mas e pode acontecer às vezes alguns imprevistos, e se você não tem nada planejado. Então, é muito importante isso, né? Ter essa rotina, ter um tempo, seja para você planejar, você que é professor ou você que é aluno, ter um tempo para estudar, para fazer suas atividades, e ter o controle, no sentido, entre aspas, né? O controle que eu quero dizer sobre o teu curso, né? Isso é muito fácil. Quando você entra no curso, você pode pedir um histórico. Geralmente, em algumas universidades, tem lá o histórico, lá na secretaria virtual, né? Lá, ou outro nome que a sua universidade coloque ali na secretaria online, que você consiga visualizar ali a duração do seu curso, qual semestre que entra, o estágio, quantas atividades complementares tem o seu curso, o manual de atividades complementares, para você saber quais são as atividades que você pode postar e quantas horas vale cada atividade, aonde você pode estagiar. Então, tudo isso, quanto mais informação você tiver do seu curso, né, mais fácil vai ser para você se programar e não ficar perdida. É igual o estágio, né? Quando você lê, né? Geralmente, se você tem um manual de estágio, se você tem um vídeo que está explicando como funciona o estágio, relatório de estágio, fica muito mais fácil para você, quando você estiver estagiando, né? Você saber o que precisa conter dentro do seu relatório, quais são as informações que você vai ter que colher ali do local que você está estagiando, para você montar o seu relatório. É muito mais fácil. Então, a orientação que eu tenho é entender o seu curso todo, entender a plataforma, entender que você vai ter que mudar os seus hábitos, incluindo momentos, né, ali, seja uma tarde que você consegue tirar, ou a parte da manhã, ou à noite. Eu não sei como é que é a sua rotina para você sentar e planejar sua semana, fazer suas atividades, ler às vezes algum material complementar sobre aquela disciplina, né, que talvez vai te dar ali mais clareza do que às vezes propriamente o que o professor falou. Como eu disse, tem professores que, por mais que ele seja muito inteligente, às vezes ele não tem uma didática para ensinar, às vezes ele lê muito, então ele não tem muita prática, né? Tem muitos professores que não têm muita experiência na prática, né? Eles são inteligentes, eles
tem muita teoria, mas pouca prática. Então, na hora de montar uma aula, na hora de falar de uma aula, de uma certa disciplina, ele não tem muita propriedade prática para te dar, porque ele talvez nunca nem foi na sala de aula, ou talvez a vivência dele foi só em nível superior, ele não tem noção com a educação infantil, ele não tem noção com o ensino fundamental, enfim, né? Então, para essa pessoa é muito mais difícil. Então, você não pode ficar presa a isso, você vai ter que buscar ali, através de vídeos e de artigos, que possam embasar e te trazer mais clareza sobre aquela disciplina, sobre aquilo que você quer de fato saber, né? Então, o que eu quero dizer é que não depende somente do professor. Se você pegar um professor que traga aí uma aula mais prática, maravilha, mas não é uma realidade, não só no EAD como no presencial também, tá, gente? E então, o segredo da produtividade não é eu fazer muitas coisas, mas sim fazer aquilo que tem sentido e eu fazer uma reflexão, né? Eu oriento você a fazer uma reflexão, como é que foi aí o seu ano no geral, o seu ano na vida acadêmica, como é que foi, como é que você se saiu, se de repente você fala, puxa, esse ano eu vi que eu fiz muitas coisas em cima da hora, eu não planejei, eu não fiz com antecedência, então isso fica muito mais fácil você entender que a sua prática vai ter que mudar, né? Fica muito mais fácil você começar a criar hábitos, ou de repente você fala, eu sou uma pessoa totalmente desorganizada e eu preciso criar o hábito de me organizar, eu preciso criar o hábito de escrever as coisas, eu preciso criar o hábito de fazer um checklist daquilo que eu preciso na semana, o que eu preciso, seja também no meu lado pessoal, no meu lado de casa, você que é dona de casa, no meu lado aluna ou no meu lado professora, eu preciso aprender a escrever, porque fica tudo na minha cabeça, um monte de coisa para eu fazer, e aí eu vou fazendo aleatoriamente sem ter noção do que de fato é prioridade. E às vezes aquilo que é prioridade na semana ou acaba sendo feito correndo ou não sendo feito, tá? Então, pense com calma, tenha um tempinho aí, amanhã é sábado, é o penúltimo, é o último, né, o dia de 2023. Eu já fiz aqui, vou pegar aqui minha agenda. Eu já fiz uma... Vou mostrar aqui pra você, aqui não vai dar pra ver, né? Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui. Tá vendo de azul? Eu escrevi de azul. Tá escrito assim, reflexão de como foi o ano de 2022. E aí eu fui pensando, deixa eu ver quantas folhas. A minha agenda ela é pequenininha, mas deu 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz uma reflexão de janeiro a dezembro, como foi o ano. Foi um ano, para mim, de muito aprendizado, de desafios, de mudanças internas, de decisões que eu tive que tomar, de algumas coisas que, para mim, que sou uma pessoa que eu acho que o ser humano, a gente gosta geralmente de ver antes de tomar uma atitude, ver, assim, a gente quer prever o que vai acontecer, né? E tem coisas que Deus fala com a gente que ele não dá o mapa do tesouro total na nossa mão, ele só dá uma ordem e ele quer que você obedeça para ele dar o segundo passo. Então, esse ano de 2022 foi um ano bem desafiador, mas foi um ano que eu posso me dizer que eu cresci uns 10 anos. Eu tava conversando agora, por isso que eu acabei me atrasando na live com o meu terapeuta. E ele fez a seguinte pergunta para mim: Nádia, qual nota que você dá para você esse ano de 2022? Eu falei para ele, me dou 8. Aí você pode falar assim, por que não 10? Primeiro, eu não dou 10 para mim nem para ninguém. Eu falei para ele, porque quando você se coloca como que você é 10, automaticamente você começa a entender ou você começa a pensar que você não tem que mudar mais nada, que você não precisa aprender mais nada, que você já tá boa o suficiente. Então eu não me dou 10 e não dou 10 para ninguém. E então, pelo fato de eu não me dar 10, eu também não me dei 9, porque eu quero aprender muito mais, né? Mas eu me dei 8. Eu aprendi muita coisa. Deus, ele me colocou e eu fui trabalhar num lugar que eu nunca imaginei que eu iria trabalhar. E eu me sinto muito feliz porque
eu me sinto que eu estou exatamente no lugar aonde Deus queria que eu estivesse. Então eu sinto que eu estou no lugar, eu estou fazendo algo que realmente Deus queria que eu fizesse. Então a sensação é de muita paz e de, eu posso dizer assim, felicidade, eu me sinto completa. E hoje eu falo muito para as professoras que trabalham comigo, eu não vivo mais por propostas, eu vivo por propósito, né? Então, hoje a minha visão, eu não trabalho mais por propostas, mas por propósito. Eu quero fazer algo que Deus quer que eu faça. Eu quero estar debaixo da nuvem, sabe? Eu quero estar debaixo de uma direção dele. Eu quero fazer exatamente aquilo que ele pede para eu fazer. Eu não quero fazer mais nada que não seja ele que esteja mandando. Porque quando você faz algo além daquilo que era para você fazer, você se sobrecarrega. Você traz pesos para sua vida, né? Então, e quando você está debaixo de uma direção de Deus, é Ele que está na tua frente, é Ele que abre as portas. Você só vai e Ele vai abrindo as portas. As coisas acontecem simplesmente porque você está debaixo de uma palavra, de uma direção, né? E isso é muito bom, é muito bom. Então, eu tô nessa pegada. Então, eu tô muito feliz, né? Embora, como eu falei, algumas coisas eu queria já estar com a minha casa toda arrumada, no sentido de terminar a obra da minha casa, mas ele decidiu que esse ano a obra que ia ser feita era dentro de mim. Minha obra parou, externa, mas ele fez uma obra dentro de mim, ele mudou algumas coisas, ele me amadureceu para algumas outras, ele me deu uma visão diferente, ele me deu uma unção diferente, sabe? Então, eu vejo assim, então foi um ano para mim que houve um trabalhar de Deus dentro de mim, né? Então, isso para mim não tem preço. E então, o ano de 2022 foi um ano de desafios, mas de níveis, eu posso dizer que eu subi um nível. Meu nível hoje é diferente do nível que eu tinha em janeiro. Quando eu falo nível, eu falo de sabedoria, de visão, de olhar para as coisas de uma outra forma, né? De perceber outras coisas, de querer outras coisas, de focar em outras coisas, de estar muito mais aquebrantada. Então, são coisas que, assim, eu não tenho palavras para falar. Então, mais ou menos foi isso. Foi muito bom esse ano de 2022 para mim, né? E eu fazendo também toda essa reflexão que eu orientei vocês fazerem, no geral, você consegue. É óbvio que, como eu disse, quando a gente planeja algo, é óbvio que a gente não tem o controle, né? De tudo. Tem coisas que a gente planeja e pode não acontecer, porque a gente não controla tudo. Mas é importante o planejamento para ele dar um norte pra gente, né? Então, quando você planeja, quando você tira do papel um projeto, ou da sua cabeça um projeto e põe no papel, fica muito mais fácil para você pensar como é que eu vou fazer agora para dar esse passo. Então, assim, não coloque muita coisa, né? Faça por semestre, né? Não coloque muita coisa para mudar. Às vezes você vai colocar assim, olha, eu quero criar um hábito de me organizar, eu quero começar a ler mais, exemplo, né? Às vezes você vai colocar duas coisas ali que já não é fácil, porque o hábito, para você criar um hábito, você precisa fazer várias vezes e não é fácil. No início, principalmente para quem não tem costume de ler, começar a ler no início dá cansaço, dá sono, né? Principalmente aí quem tem um monte de papéis. Então, a orientação que eu dou para você, não coloque muitas coisas aí no seu planejamento de 2023 para o primeiro semestre. Coloque uma ou duas coisas no máximo que você acha que você precisa mudar,
De repente você vai falar assim, olha, eu preciso cuidar mais da minha saúde, eu não cuidei da minha saúde esse ano, eu não fiz exames. Ou então, eu preciso criar um novo hábito para ler mais. Eu preciso me organizar mais com antecedência, ter um dia na semana para eu sentar e ler, rever a matéria, ver os vídeos, fazer as atividades. Então, já, entendeu? Eu preciso aprender a começar a planejar no papel, pôr no papel as coisas e planejar minha semana, ter esse hábito de planejar, que pode sair. Tem gente que planeja, chega no sábado, planeja a semana, ou no domingo planeja a semana, né? Senta e planeja como vai ser a semana. Então, a orientação que eu dou é você pensar como foi o seu ano e pensar em, no máximo, 2 coisas que você vai focar para você começar a mudar em 2023, para que você venha ter muito mais produtividade, para que você venha ser mais assertiva e para que você venha conseguir ter um ano, seja acadêmico ou seja profissional, muito mais leve, porque você se organizou. Você ganha tempo quando a gente se organiza. Quando eu tenho as coisas tudo organizado, separado, e eu preciso, por exemplo, se eu preciso de um documento rápido e eu tenho lá tudo organizado em uma pasta, eu sei onde tá, fica muito mais fácil do que tá lá tudo bagunçado e eu ter que tirar tudo de dentro da mala e ficar procurando, entendeu? Então, demora mais, por isso que a organização ela é diferente da arrumação, né? Igual eu estou na minha casa nessas férias organizando a minha casa. Então, eu tô desde ontem no meu quarto. Por quê? Porque eu tirei tudo do guarda-roupa, e aí eu tô separando coisas que eu já doei, coisas que precisa arrumar, coisas que é de frio eu vou guardar em outro lugar que eu não vou usar agora, lençóis de cama, coisas que eu não tô usando agora, eu posso ir guardando nos quartos em cima. Então, assim, demora muito mais, porque eu tô organizando e vou deixar de uma forma que, eu preciso de roupa tal, tá ali em mãos, eu não vou ter que bagunçar tudo, entendeu? Eu não vou ter que ficar procurando. Então, eu tô demorando mais tempo aqui no meu quarto, porque além do meu guarda-roupa, eu tenho os meus livros para organizar, eu tenho as minhas pastas de atividades para organizar, depois eu tenho o meu computador com as pastas das coisas que aconteceram, que eu salvei esse ano de 2022, que eu vou deixar numa pastinha só. Então, assim, a organização, ela leva mais tempo, mas depois que eu arrumo, que eu organizo, ela se torna muito mais funcional para mim, porque ela fica em mãos, a hora que eu quero tá ali em mãos. Então, às vezes é o que falta para você que teve aí muitos problemas, que deu vontade de desistir, de repente você que vai ver esse vídeo depois, até trancou, que não deveria ser trancado o seu curso, está na hora de você destrancar e de repente, você pegando aí todas essas dicas, você consegue aí terminar o seu curso, né? Você cria coragem para fazer um curso, né? Com as dicas também que eu dei em relação a como procurar uma universidade, né? Então, 100% a gente não vai achar, né, gente? A gente não vai achar, não adianta, perfeito, a gente não vai achar. Nós não somos perfeitos, né? Então, às vezes uma universidade, mas também você pode escolher ali uma universidade que tem ali um tutor, que tem um polo próximo da sua casa, um polo que tem um tutor que possa te orientar em relação aí a como mexer na plataforma, a você entender a plataforma. Então, tem tudo isso e priorizar ali, né, os seus afazeres, né, ter hábito de planejar até mesmo a sua casa. Você que é dona de casa aí, o dia que você vai lavar roupa, o dia que você vai ter que ir no mercado, o dia que você vai estar, que dia que você vai arrumar tal cômodo, sabe? Quando você tem esse hábito, começa a buscar esse hábito de planejar, fica tudo muito mais leve para você e você consegue aí equilibrar tudo, você não fica sobrecarregada ou você não deixa nada que seria tão importante para fazer, deixar de fazer, porque você não planejou. Então, o segredo de uma produtividade é ter uma organização, é ter um planejamento, é ter uma visão da onde você está, o que você precisa fazer que depende de você, ou que depende, às vezes, de você
um caso, por exemplo, eu não conheço a plataforma do curso que eu tô fazendo, eu me perco todo, é você ir até o polo, pedir para um tutor sentar com você, é você ver manuais lá na plataforma, é você ver vídeos, é você perder tempo com você mesmo. Às vezes você não quer perder tempo, você quer já, ou você não tem paciência com você mesmo, você já quer olhar, entender todas as disciplinas de uma vez, entender todo o conteúdo, e não é assim, né? Como eu disse, vai ter coisas que você vai assimilar mais rápido, outras não. Então você precisa ter essa paciência e você precisa criar um hábito de estudar, né? Um hábito de ler mais, de ler as textos complementares, que tem disciplinas que tem textos complementares que você pode estar lendo, que vai te ajudar no conteúdo daquela disciplina. Estudar com antecedência, né? Então isso tudo aí depende de você, tá bom? Então eu espero que essa live tenha ajudado você, que você venha ter um ano aí de 2023 muito produtivo, um ano que você possa também se cuidar, que você possa aprender também a descansar. Como eu disse, o descanso tem que estar dentro do nosso planejamento. É muito importante você ter um momento de lazer, um momento aí que às vezes você consiga ali dar uma volta, fazer um exercício físico, fazer um passeio, eu não sei, né, qual que é a sua realidade, mas às vezes é simplesmente um dia de você dar uma volta na praça, você tomar um sorvete, sei lá, você pegar uma vez no mês ou a cada 2 meses, dar um passeio para também desestressar, porque quando a gente também está muito cansada mentalmente, a tendência é a gente não produzir, né? A gente não conseguir assimilar aí os conteúdos, porque a gente está cansado. E o cansaço também emocional, ele pode gerar um problema de saúde. Muitas pessoas têm doenças psicossomáticas devido às emoções ali. Tem caso que até é legal uma pessoa fazer uma terapia, que ajuda bastante, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu não tô louco, porque a pessoa ela acha que terapia é para quem tá louco, e não, né? Isso é um equívoco, né? A gente precisa cuidar das nossas emoções, né? Cuidar da alma, do corpo e do espírito. Então, aí a dica que eu dou para vocês, eu quero agradecer a todos vocês que aí sempre estiveram aqui, compartilhando, comentando, que esse ano aí de 2023 eu também possa ajudar muito mais vocês. Eu já coloquei no meu planejamento, pelo menos aí uma vez por mês, por semana, fazer vídeos. Geralmente eu faço muitos vídeos pro YouTube, de orientação de estágio, atividades complementares, de dicas de produtividade, de planejamento, enfim, porque eu sei que é a maior dúvida dos alunos. Então contem comigo, um ótimo ano e uma ótima virada de ano, um ótimo 2023 com muita saúde, muita paz, muito amor, muita produtividade. E é isso que eu tenho para vocês. Caso vocês queiram comentar embaixo e deixar algum comentário de alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que eu não abordei aqui, que você tem dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Beijos e tchau, tchau.